A Brasélio, na realidade, ela surgiu por uma necessidade local de desenvolvimento de uma máquina que pudesse andar dentro da cultura do arroz, que Massaranduba é a capital catarinense do arroz. Então tudo começou, realmente, o desafio da Brasélio foi o seguinte: roda. Até hoje, com os 15 anos que a Brasélio tem, continua ainda a evolução das rodas. Então esse foi o primeiro desafio que a gente tinha, né, uma engenharia nova para a gente desenvolver. Seria a parte estrutural de chaparia, né? Quer dizer, como a gente iria chegar num conceito adequado de roda. Aí, chegando aí, a gente depois tivemos o problema realmente de soldagem. Então a gente teve, na época, várias incursões para várias empresas que produzem já equipamentos de soldagem automatizada, né, ou semi-automatizada, e o maior desafio foi não em si o equipamento, mas sim no processo de solda. Com isso a gente procurou, né, o LabSolda para fazer essa interação de tecnologia de soldagem. O engenheiro Hélio, proprietário da empresa Brasélio, ele um dia apareceu aqui no laboratório expondo esse problema da automatização da soldagem das rodas dos tratores, porque ele precisaria de uma produtividade maior e estava um pouco preocupado também com o conforto dos soldadores, porque as rodas elas são muito grandes e os soldadores precisavam ficar debruçados sobre as rodas para poder executar a operação de soldagem. Entretanto, muitos problemas acabaram acontecendo em virtude da não precisão dimensional das rodas. São rodas muito grandes, acima de 2 metros de diâmetro. Então, qualquer erro de angulação na fixação no cubo, ocorria realmente na periferia uma diferença muito grande. Além disso, havia a necessidade de soldar chapas relativamente finas com chapas relativamente grossas. E isso implicava em configurar a corrente de soldagem num patamar que acertasse as duas situações. Mas agravado a isso, havia também uma diferença de espaçamento grandes entre essas chapas finas e as chapas grossas. Então, uma ideia partiu de um trabalho realizado com uma dissertação de mestrado, em que nós havíamos realizado mais ou menos há uns 6 meses antes, em que nós trabalhávamos com 2 configurações diferentes do processo Mig-Mag. Nós associamos também a essas configurações diferentes o movimento que o soldador utiliza. O soldador tem a sua habilidade pessoal, né? Então nós copiamos aquilo que o soldador faz e sincronizamos com essas 2 configurações diferentes do processo. O equipamento robótico trabalhou sincronizadamente com a fonte de soldagem. A célula de fabricação de soldagem de rodas, de tratores, ela é composta dos seguintes elementos: uma mesa de fixação e posicionamento da roda, um manipulador de soldagem de 4 eixos, né, onde na sua extremidade é fixa a tocha de soldagem, né, e essa tocha também tem em suas extremidades sensores indutivos que fazem a correção dos desvios geométricos da roda. Além disso, temos uma unidade de interface homem-máquina que é utilizada para pequenas correções e alguns posicionamentos da roda. A unidade de controle e comando da célula aciona a fonte de soldagem, né? O sistema de soldagem que tem em conjunto o sistema de refrigeração, tanto da tocha quanto o sensor indutivo, o gás e o alimentador automático de arame. A fim de evitar as deformações causadas pelo aquecimento das chapas, foi feita uma metodologia, uma sequência de soldagem, onde primeiro a gente bota todo o calor no centro da peça e depois vai espalhando ele.
com essa sequência de soldagem, a gente conseguiu os melhores resultados, ou seja, a menor deformação possível da roda. É que aqui é utilizado o processo da polaridade sincronizada. O que é a polaridade sincronizada? Quando o manipulador ele está avançando, ele manda um sinal para a fonte utilizar um processo. Quando ele está retrocedendo, ele manda para a fonte utilizar outro processo. Então, a polaridade sincronizada é o processo sincronizado com o movimento do manipulador. Aqui foi feita a integração dessas duas polaridades, onde primeiro eu tenho a polaridade negativa depositando material e depois eu tenho a polaridade positiva fazendo acabamento. As duas configurações elas são importantes porque se nós utilizarmos a configuração convencional, a potência do arco associado com a quantidade de material que está sendo depositado é de tal magnitude que pequenas diferenças de afastamento entre as chapas ocorreria uma perfuração. Então, essa configuração em que nós tornamos o eletrodo negativo faz com que nós depositássemos uma quantidade maior de material e quando a pistola de soldagem retorna, nós fazemos com que essa maior quantidade de material ela seja alisada por essa maior potência do arco. Então, nós fundamentalmente associamos uma deposição fria com pequeno retorno numa situação que é utilizada normalmente, né? Então, poderíamos dizer que seria quase um trabalho tipo passo do peregrino. 2 passos para frente com uma configuração e 1 passo para trás. Então, com isso, nós conseguimos colocar um pouco da inteligência do soldador no processo. O procedimento de soldagem empregado neste caso é robusto o suficiente para atender os padrões de qualidade e produtividade de tal forma a superar os desvios geométricos das juntas, tanto na junta de raio quanto nas juntas de circunferência externa e interna. Nos resultados que nós obtivemos, eu considero um dos melhores trabalhos que nós fizemos até hoje no laboratório. Eis aqui uma solução de automatização para sanar problemas de posicionamento, problemas de irregularidade dessas peças, coisa que normalmente os robôs industriais, os que são fornecidos por grandes empresas, não conseguem suprir.